Olá, meu nome é Yuri Marques Castro, sou orientado pela tutora Josiane Octagal e o título do meu trabalho é Cuidados Paliativos, Assistência Humanizada de Enfermagem a Pacientes em Fase Terminal do Câncer. Bom, humanizar a assistência de enfermagem é uma preocupação desde os tempos de Florence Nightingale. Porém, somente na década de 1970, que Wanda Horta ela conseguiu, através de suas experiências diárias com o ser humano, implementar um atendimento que permitisse o autocuidado, fazendo assim com que os profissionais eles entendessem o ser humano como um todo, totalitário, abrindo espaço para um atendimento mais ético e humanístico e deixando um pouco de lado o atendimento mais técnico-científico. Bom, a justificativa do meu trabalho se dá por querer apresentar um parecer importante sobre alguns aspectos que irão contribuir e outros que dificultam esse processo de humanização da assistência de enfermagem a pacientes em fase terminal de câncer. Bom, a metodologia adotada no meu trabalho tem como base uma pesquisa bibliográfica descritiva de caráter qualitativo. O objetivo geral busca discutir a assistência humanizada de enfermagem a pacientes em fase terminal de câncer, pautado na pergunta norteadora de quais aspectos que contribuem e dificultam a humanização da assistência de enfermagem a pacientes em fase terminal de câncer. Bom, além disso, o meu trabalho engloba 3 capítulos. O primeiro, a importância da humanização do cuidado. O segundo, eu vou falar sobre a humanização humanizada para alívio da dor e dos sintomas. E o terceiro, eu vou falar dos desafios da enfermagem frente a esse processo. Então, no capítulo 1, eu tenho como tópico a importância dos cuidados paliativos a pacientes oncológicos em fase terminal, onde eu tenho os principais autores, Moreira 2018 e Coutinho e Maia 2020. Coutinho e Maia 2020 eles começam afirmando que hoje em dia, no Brasil e no mundo, os problemas oncológicos eles têm um grande impacto no perfil epidemiológico, devido à sua grande incidência, a sua taxa de mortalidade muito alta. Então essa doença ela representa um problema de saúde pública, na qual serão necessárias muitas ações de controles, ações essas específicas para a prevenção, como o diagnóstico e o tratamento. Com isso, a gente busca melhorar uma qualidade de vida melhor a pacientes oncológicos. Segundo Moreira, as doenças sem a possibilidade de cura causam desde o diagnóstico, mal-estar, suspeitas e também vários outros sintomas. Então, entende-se que o tratamento ele vem seguido do medo, vem seguido da vergonha, tá? Do isolamento dessa pessoa, causa dependência, causa cansaço e muitas das vezes as falsas experiências também estão presentes. Então, o cuidado paliativo ele é tipicamente um objeto de ação na área oncológica, ainda que possa ser utilizado em várias outras situações de terminalidade. Por isso que neste contexto, Moreira 2018, ele explana que a assistência de enfermagem deve olhar o paciente como um ser único, na totalidade, usando as diversidades da comunicação para que eu entenda e o ajude. Então, só dessa maneira os enfermeiros que trabalham com pacientes sem a possibilidade de cura vão visar a comunicação como um recurso terapêutico importante e eficaz. Por isso eles precisam do preparo no processo comunicativo, tá? Então o enfermeiro ele deve sempre se comunicar prontamente com esse paciente, ouvindo sempre que possível, de maneira que possa ajudar a pessoa a falar sobre os sentimentos naquele momento e os sentimentos que envolvem o processo de terminalidade e luto, para que possamos entender melhor a sua experiência. Tal pensamento ele vai botar em evidência que a comunicação é primordial para estabelecer uma assistência de qualidade, promovendo um vínculo com essa pessoa. Então, Coutinho e Maia, eles nos reafirmam que um profissional de enfermagem ele deve estar sempre propenso a cuidar dessas pessoas com comprometimento emocional, psicológico e social, assim como um apoio na adaptação dos limites da corrente de evolução, também a cada fase
da patologia dessa doença, sempre priorizando a assistência do cuidado ao indivíduo, que a família esteja sempre depois, a família esteja sempre primeiro e depois os protocolos, explicando cada passo para os familiares, visando sempre o alívio da dor e do sofrimento daquele enfermo com a pessoa. Então, vai ter fatores multifatoriais que serão implementados nesse cuidado, como a comunicação, a empatia, o toque terapêutico, o vínculo, a minimização e as sobrecargas psicológicas, tá? Dentre vários outros. Depois, no capítulo 2, eu vou trazer a assistência da enfermagem humanizada nos cuidados a pacientes oncológicos em estado terminal para alívio da dor e dos sintomas. Eu tenho como os principais autores Alain Almeida, 2018, Stube, 2015 e Biasi, 2011. Então, de acordo com a Almeida 2018, o paciente doente de câncer em estágio avançado, ele vai nos apresentar várias peculiaridades frente ao adoecimento que diferenciou do enfrentamento de outras doenças. Então, o câncer é uma doença ainda que é enigmática em nossa sociedade porque ela causa dor, ela causa medo. Os pacientes normalmente eles convivem com a dor em razão dos tratamentos utilizados. Então, na condição clínica, essa dor vai estar relacionada à condição clínica e também ao local da patologia. Então, eles nos afirmam também que 65% a 85% desses pacientes eles sentem dor. Geralmente, quando a doença está em um estágio muito avançado, eles sentem dor. Então, hoje em dia, a dor não é apenas um fenômeno físico relacionado ao corpo. Por isso, a importância dos aspectos multifatoriais também serem levados em consideração. Então, desta maneira, Stube ele nos fala que o cuidado de enfermagem ele tem que estar atento, o cuidador de enfermagem ele tem que estar atento às queixas subjetivas desse paciente, o que vai contribuir para o conforto e o bem-estar desta pessoa. Na medida em que se leva em consideração a dor como um sinal vital, nós vamos poder estabelecer assim parâmetros para o plano, tá? A gente vai ter parâmetros para estabelecer um plano de cuidado para aquela pessoa. Então, nesse modelo de assistência, o enfermeiro poderá ouvir o indivíduo e identificar suas necessidades para melhor instrumentá-lo. Assim, o cuidado deve ser traçado na convivência e na interação saudável, mas uma vez que o cliente de câncer ele valoriza muito a relação interpessoal, que também posso chamar ela de bilateral, que eles vão atribuir ao alívio da dor, assim como a da família também. Então, a convivência dos profissionais de enfermagem, segundo o Biasi, eles atendem esses pacientes com câncer cotidianamente. Isso faz com que crie um certo vínculo nas relações interpessoais, pois vai envolver os sentimentos, as emoções manifestadas pelo cuidador, bem também como o cuidado que está sendo ofertado naquele momento. Então, os sentimentos, sejam eles dos cuidadores ou do ser que está sendo cuidado, eles ficam entrelaçados no dia a dia, no cotidiano. Isso vai significar que ocorre uma conexão bilateral. Então, eles vão ter uma troca de experiência que vai incluir a dor, que a gente sabe que a dor é um elemento físico e emocional. Então, Biasi ainda continua dizendo que emoções frequentemente acompanhadas à dor crônica seriam as primeiras manifestações de ansiedade e depressão. Então, da mesma forma que o humor, eles também pode estar relacionado a interferir no controle dessa dor. O humor daquele paciente pode interferir no controle da dor daquele paciente. Então, na dor intensa, a ansiedade é uma resposta emocional e de comportamento muito frequente. Então, muitas das vezes, a ansiedade aumentada ela está relacionada à administração errada de medicamentos, analgésicos de forma inadequada, fora dos horários pré-estabelecidos. Então, a falta de esclarecimentos para a família, para aquele paciente, ele pode vir acompanhado do medo e leva uma ansiedade do paciente. Então, neste capítulo,
A assistência prestada pela equipe de enfermagem ele vai muito além de administrar comunicações ou solicitar a ajuda de um médico. O profissional ele vai ofertar carinho, um toque afetuoso, vai ouvir as queixas daquele paciente e até mesmo uma simples expressão facial a gente vai identificar como dor. E já no capítulo 3, eu trago os desafios da enfermagem na realização dos cuidados paliativos aos pacientes oncológicos sem a possibilidade de cura. Tem como base nesse capítulo os autores principais, Santos 2013, Hercules 2014 e Xavier 2017. Bom, Santos 2013 ele começa afirmando que no início do século XXI foi se organizado um intenso movimento associado à humanização do cuidado, que fez com que houvesse debates naqueles anos. Então, no ano 2000, o Ministério da Saúde ele regulamenta o Plano Nacional de Humanização, que teve como objetivo principal o aperfeiçoamento das relações entre profissionais, usuários, hospital, comunidade, visando sempre melhorar a qualidade e a eficácia dos serviços prestados, serviços oferecidos pelas instituições e promover essa nova cultura de atendimento. Então, Xavier, ele também acrescenta que os cuidados paliativos, eles têm, durante esse tempo, se acrescido diante do reconhecimento do seu valor nesses pacientes em fase terminal de câncer, visto que propicia muito ter um bem-estar, a pessoa ele vai ficar com um bem-estar muito, muito melhorado. Então, nesses pacientes, a dor e o sofrimento, eles são vistos como permitentes ao quadro clínico, que muitas das vezes ele pode dificultar a participação mais ativa destas tomadas de decisão, porque as decisões sobre os cuidados no fim de vida, a gente sabe que não serão fáceis. Então a gente vai ter a gente tem que avaliar a dor daquele paciente. Portanto, muitas das vezes é negligenciada, porém, mas é fundamental que a gente possa apoiar a família do paciente na terminalidade devido à proximidade da perda, sabe? E do sofrimento e do luto. Os profissionais de saúde, como os enfermeiros, precisam respeitar a liberdade das pessoas em cuidados paliativos, considerando sempre a complexidade da situação. Então, Hercules, ele diz que a qualidade da assistência oferecida aos pacientes oncológicos em estado crítico nas unidades pela enfermagem exige um planejamento de educação constante pelo enfermeiro. Por isso torna-se mais difícil, porque o foco muitas das vezes passa a ser o cumprimento apenas das tarefas, de cunho literalmente quantitativo, sem maior esforço e sem debater o processo e a qualidade do trabalho. Tá? Hercules ainda nos afirma também que a qualidade dos serviços oferecidos ainda é muito precária devido à falta de comunicação. Falta de comunicação, a falta de educação, tudo é um processo comunicativo. Então, sendo assim, eu posso concluir que a apreciação do estudo proporcionou entender de forma abrangente a importância dos cuidados paliativos fornecidos pela enfermagem aos pacientes em fase terminal, uma vez que os cuidados adequados ele é direcionado ao paciente em sua integralidade e não apenas em sua doença. Tá? Então, dessa forma, o doente e a família eles conseguirão estar acolhidos, assistidos e confortados, abraçados corretamente e vão estar corretamente acompanhados pelo enfermeiro, além de uma equipe multidisciplinar que a gente sabe que cada um tem a sua parte, cada um faz a sua parte. Então, essas habilidades vão colaborar por meio das suas condutas. Então, cada conduta direcionada ao paciente vai ser com ênfase em seu bem-estar. Tá? Então, torna-se indiscutível que por muitos padrões, eles precisam ser vistos em nossa prática assistencial. Alguns começam assim na deficiência nas faculdades delas não focalizarem
nos cuidados paliativos como uma matéria, uma disciplina da grade curricular, uma disciplina específica de cuidados paliativos, que iria englobar a perda e o luto e também a questão da terminalidade para o paciente com câncer. Então, esse acolhimento à família, mediante desse momento, ela poderia fazer com que o cuidado ele se tornasse muito mais aperfeiçoado, melhorado de acordo com aquela situação. Então eu concluo que a humanização, o apoio, o conforto e a ajuda e o sentimento prestado, tanto pelo enfermeiro quanto pela família, são fundamentais durante todo um processo de realização dos cuidados paliativos. Tá? Obrigado.